Olá, boa noite. Chegando para mais um bate-papo espírita aqui no nosso canal, no YouTube, né, meu caro Marley aqui participando também. Tenha calma aí, meu querido. Bom, chegando aqui para mais um bate-papo espírita deste dia 24 de setembro de 2021. É hoje com o tema daqui a pouco. Cláudio vai estar aqui conosco para conversarmos sobre dilemas existenciais. Então, de onde viemos, para onde vamos e qual a razão da nossa existência. É um tema interessante, né? As pessoas encaram isso quando, principalmente, são muito bem jovens, quando começam a pensar, né? Olha esse mundão de meu Deus, esse universo, e ficam se perguntando: o que é que a gente está fazendo aqui? O que é Deus? O que é que existe? O que é que existiu? O que é que veio antes de Deus? Então, uma série de perguntas são feitas. Algumas pessoas passam nesta vida sem fazer questionamento algum. Acreditam que depois que morre não existe nada. Mas o nada não existe. É isso? Então a gente vai bater esse papo aí. O pessoal que está chegando, vai curtindo o nosso canal. Também acompanhe as nossas postagens lá no Instagram. Quero mandar um abraço aqui para seu Barreto, já está nos acompanhando. A Sandra Lúcia, obrigado, Sandra. A Janine de Souza Amaral, boa noite, Janine. Ivonice Alcântara, o Tibério César, valeu, Tibério. E a Maria de Jesus Fonseca Ribeiro Dantas, obrigado, pessoal, já aqui acompanhando o nosso bate-papo espírita. Estamos lá, Cláudio Mendes, boa noite. Boa noite, Hermes, colegas. Boa noite. Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Testa aí o som. Bom aí, o som tá um pouco alto. Estou baixando já. Estava Pronto. me concentrando aqui para a gente começar, né? Muito bom o som, É. é isso. Pois Onde é que já estamos? fiz as apresentações aqui, né? E estava justamente dizendo isso sobre esse tema de hoje, dilemas existenciais. E geralmente quando estamos ali na adolescência, né? Quando jovens, a gente faz muitas perguntas. Muitas pessoas, eu disse que muitas pessoas passam na vida e não fazem pergunta nenhuma, né, Cláudio? Tem muita gente, né? É muita gente que passa, vive, Entendi. faz aquele ciclo, né? Nasce, cresce, se multiplica, morre, mas não faz nenhum questionamento. Por outro lado, tem pessoas que chegam a fazer muitas perguntas, e isso às vezes, inclusive, deixa as pessoas muito baratinadas. E o Espiritismo veio para descortinar esses cenários para a gente explicar por que estamos aqui, né? De onde viemos, para onde vamos, quais são os objetivos. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Não é isso, Cláudio? É isso aí. Pois é, então a gente. Obrigado a Luzia Teixeira também chegando, a Leide, obrigado. Olha, vamos começar aqui. Primeira pergunta desse bate-papo espírita de hoje. Quem quiser fazer perguntas, pode ficar à vontade, que a gente coloca aqui na tela. O Cláudio vai responder. Se eu tiver algum Tentar, né? questionamento ou tentar, a gente pode também fazer alguma pergunta de acordo com o desenvolvimento da resposta, né? A gente vai fazendo esses links. Mas a primeira pergunta, Cláudio, o Espiritismo ele prega que o homem está sujeito a um processo evolutivo. É constante, esse processo é constante, desde sua criação, sendo simples e ignorante no início e culminando com a condição de espírito puro. Que relação se pode estabelecer entre essa condição evolutiva
e as origens do homem. Afinal, aí eis a pergunta: de onde viemos? Tudo bem. Colegas, inicialmente, como a gente costuma fazer nos nossos encontros, queremos deixar bem claro, né, Ernst, que, como bem diz o nome do nosso encontro, é um bate-papo, então nós nos levamos pela informalidade, né? Não há aqui ninguém tentando ensinar nada a ninguém, a gente está tentando aprender em conjunto. Claro que quando a gente vai debater um tema tão profundo e importante, a gente estuda muito e esse estudo nos faz crescer um pouco também, né? Então a gente está todo mundo no mesmo barco aprendendo e não há guru de ninguém aqui, é só aprendiz. Bem, colega Emerson e colegas que nos acompanham, eu quero começar, como sempre faço, com uma passagem evangélica. Hoje eu escolhi João 14, 1-3, onde diz o seguinte, o evangelista: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. Pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido, que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, também aí estejais. Bonito, né? Daí a gente vai extrair para o nosso debate, para a nossa conversa, a expressão, a frase: há muitas moradas na casa de meu pai, né? Você me pergunta, fez uma introdução muito interessante e me pergunta no final de onde viemos, né? Então o espiritismo parte do pressuposto de que a morte ela não existe. A morte é um fenômeno de mudança vibratória. O que acontece é que o espírito entra e sai da realidade física constantemente. Esse ciclo existencial de entrada e saída do plano físico, isso é uma constante em nós desde os espíritos, condição de espírito primitivo. São as séries reencarnatórias. Mas a gente não começa reencarnando no mundo superior. Do jeito que existem do jeito que existem níveis evolutivos do espírito, também existem níveis evolutivos de mundos. Quando Jesus dizia: há muitas moradas na casa de meu pai, a casa do pai é o universo, é o todo. Entenda como quiser entender, porque hoje a física já admite a existência de pluriuniversos, são os multiversos, né? Então, esse conjunto é incompreensível ainda para nós, meros mortais, que a esse conjunto é que nós chamamos aqui de universo de morada da casa do Pai. As moradas são os diversos orbes, os diversos planetas habitados por humanos, por pessoas como nós, né? Evidentemente que, dependendo da condição evolutiva, esse humano admite um corpo mais denso ou menos denso, uma evolução moral mais evoluída ou menos evoluída. Então, do jeito que nós evoluímos, existem muitos mundos em diversos graus de evolução também. Tá certo? A gente parte desse pressuposto. Há um livro que está aqui, que eu vou indicar para a gente ler mais tarde. O livro não está aqui. O livro se chama Capela, está aqui. Os Exilados de Capela, né? É um clássico da Edgar Armand, um clássico já, né? E, segundo a teoria desse livro, nós viemos de uma reorganização no orbe dessa comunidade de Capela. Capela seria uma estrela da constelação de Cocheiro. E um dos planetas
que giram em torno de Capela, era de lá que nós viemos, né? Porque existe no plano extrafísico um procedimento de reorganização dos mundos, né? Inclusive a Terra tem passado por isso ultimamente, onde ela está passando de um grau de planeta de expiação para o grau sucessivo. Então, nessa região de Capela, haviam espíritos relutantes, que relutavam em evoluir, atrapalhavam inclusive a evolução dos outros. E o planeta já estava numa evolução bem adiantada. Isso eu estou falando resumidamente, bem grosseiramente. E foi decidido pela espiritualidade que esses espíritos relutantes, recalcitrantes, e insistiu em bater com um agulhão, como dizia Jesus, fossem recambiados, né, para um planeta, para um orbe mais adequado à sua condição evolutiva. Então, a origem do planeta Terra, a origem de onde nós viemos, segundo essa teoria espírita, muito bem fundamentada no livro do Edgar, teria sido dessa região de Capela. Então, esses espíritos exilados, esses espíritos que não se compatibilizavam com o grau evolutivo de lá, foram retirados forçosamente, e alguns acham isso teria aí um certo quê de punição, mas nós que estudamos sabemos que na doutrina espírita não existe punição, Deus não pune, é tudo uma consequência natural dos nossos atos, ou nós vamos para um planeta adequado. É aquele camarada que não se adequa a uma determinada escola e é expulso da escola e deve procurar uma outra escola onde ele precisa estudar. Então é mais ou menos isso. Nós viemos da erraticidade. Esses ciclos reencarnatórios, entre um e outro, existe o período de erraticidade, que é aquele período em que nós estamos no plano espiritual. E é lá que nós fazemos, junto com os nossos mentores, e aí sim a palavra mentor deve ser usada tecnicamente, e não de forma vulgar e informal, como a gente costuma fazer, o mentor como aquele... Continua me ouvindo? Tive que desligar o áudio aqui, que está apitando muito. Bem, o mentor como aquela ente espiritual que organiza a nossa evolução, que planeja conosco o nosso processo evolutivo. Então, na erraticidade, a gente fixa os nossos projetos de vida, as nossas propostas para a próxima reencarnação, de acordo com aquilo em que nós falimos na anterior, e de acordo com aqueles débitos que nós carregamos das diversas outras reencarnações. A gente já viu aqui que nem sempre uma encarnação é adequada para a gente expiar ou passar por uma prova relacionada a uma encarnação anterior. Às vezes agora, nessa encarnação, a gente está resolvendo um problema de 10 encarnações anteriores. Porque tudo tem um momento evolutivo para acontecer. A única coisa certa é que a gente não pode fugir dessa lei. É uma lei da natureza. Ninguém altera as leis da natureza. Nem Deus altera as leis da natureza. Porque Deus não poderia alterar algo que é da sua essência e que, se ele o fizer, beneficiaria uns em detrimento de outros. Então, a gente vem dessa erraticidade, desse extrafísico, e a gente sempre tem essa parada por lá. Encarna, nasce, vive, passa pelas provas e expiações que nós assumimos na erraticidade, voltamos para a erraticidade para fazer o balanço. E depois voltamos novamente. E é assim que os pulsos evolutivos acontecem. A evolução não se dá de um dia para o outro. O planeta Terra, para chegar no nível que está hoje, 4,5 bilhões de anos. A pessoa, o ser humano, evoluiu de bactérias na lama dos oceanos. Até chegar hoje foram milhões de anos. Não é? Então, tudo isso é trabalhado pela espiritualidade. Existe um tempo para tudo. Né? O Eclesiastes dizia que há tempo para tudo. Então, nós somos trazidos para cá para encarnar, para
para a experiência física do planeta escola, nós somos trazidos para cá por sintonia kármica. Nós nos afinamos com determinados grupos. Não pense, Hermes e colegas, que as pessoas passam na nossa vida por acaso. Não existe isso. Mesmo aquele que cruza contigo no supermercado, naquele dia, naquela hora, não foi uma coincidência. Tudo que gira em torno de ti, você é um motor, você é um gerador de energia que atrai e que repulsa. Não é? E você tende a atrair aqueles que sintonizam contigo. Isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. No caso dos relacionamentos amorosos, algumas pessoas chamam isso de par perfeito ou alma gêmea, né? E nós temos nossas críticas com relação a isso. Na verdade, não é uma coincidência, na verdade, é uma afinidade espiritual. E como nós somos jogados no mesmo ambiente, e mais cedo ou mais tarde, no saculejar dessas peças, nós nos encontraremos por afinidade energética, para que nós possamos reorganizar aqueles débitos que nós tínhamos das outras vidas. E isso é para isso que nós estamos aqui. É por isso que nós estamos aqui. E é daí que nós viemos. Então, tudo passa por mudança. O planeta Terra passa por mudança. Chamamos de reurbanização. Uma reorganização espiritual. O umbral está se esvaziando. Não é? É dito por espíritos, através de médiuns consagrados, que o umbral tende a se esvaziar, porque esses espíritos que estão no umbral serão recambiados. Ora, reencarnam na Terra e evoluem, e aqueles recalcitrantes são levados para planetas mais adequados à sua condição vibratória. De forma que permita que o planeta Terra evolua também, porque o planeta Terra tem estado estagnado. Verdade. Não é? Seu áudio, eu acho que está desligado, Emerson. Eu não estou te ouvindo. Me perdoe, tá será que é o meu aqui? Não, eu acho que era o meu, viu? Me perdoe. Eu desliguei porque está gritando muito. Está me ouvindo? Agora sim, fale aí, por favor. Eu não... Eu estava dizendo que o pessoal os espíritos que não se adequam vão ser defenestrados, né? Vão para outras... a gente muda de penitenciária, né? Tá dando trabalho no pavilhão tal, muda para outro, aí vai. Depois que você falou aí, fez essas considerações, e era o motivo da minha segunda pergunta, e interessante que dentro dessa sintonia, a Giannini fez uma pergunta que eu acho que também casa perfeitamente com a minha. Eu ia perguntar por que se sofre tanto na Terra, né? Eu simplifiquei, mas a Giannini, estou colocando na tela aí, ela disse que minha pergunta de hoje é: qual o motivo de sentirmos por vezes uma tristeza e angústia profunda, sem motivo aparente e nem explicável? E nos questionarmos por que sofremos, né? E qual o sentido da nossa existência? Perfeito. Giannini, bem-vinda à nossa realidade. É tão bom a gente não se sentir só, né? A gente, quando encontra um grupo com quem a gente pode expressar esse tipo de pergunta, de sentimento, é muito importante, porque muitas vezes a gente se sente muito isolado com esse tipo de questionamento, às vezes que nos persegue desde a infância, desde tenra idade. Isso é muito comum. Bem, Giannini, é o seguinte, algumas pessoas, veja bem, raciocinem comigo, por favor. Eu acho muito bacana as lives e esses programas ao vivo, porque permitem essa troca de ideias, isso é muito legal. Que no centro espírita não existe, não tem, né? No centro espírita você vai dar uma palestra e é unilateral, o camarada dá a palestra e você sai muitas vezes cheio de indagações dali. E aqui tem esse feedback que é muito gostoso, muito legal. Então, veja bem, o que é que acontece? Algumas pessoas, entre uma encarnação e outra, nós sabemos que entre uma encarnação e outra existe a erraticidade. Esse período de erraticidade demora mais ou menos, dependendo de vários fatores. Por exemplo, pessoas com grande
grandes problemas kármicos, grandes dívidas dentro de um determinado grupo kármico, grupo em que ele está entrelaçado por raízes kármicas de causa e efeito. Então ele reencarna quase que imediatamente. Ele morre, desencarna e reencarna quase que imediatamente. Para quê? Para que ele acompanhe o bonde, já que ele tem aquela dívida tão grande e precisa resolver aquilo logo. Outros que têm menos, permite que o tempo se passe um pouco mais. Então, e há aqueles que relutam em reencarnar, outros que se amedrontam, outros que se acovardam. Então, o prazo entre uma encarnação e outra, esse período de erraticidade, varia muito. Mas o que é que acontece? No mais das vezes, quando saímos da erraticidade, que entramos novamente no plano físico, o nosso cérebro, que é um instrumento físico, ele não é preparado para suportar a holomemória, a memória completa que nós temos dessas inúmeras vidas que vivemos. Né? A física chama isso de o campo zero. O campo zero é esse local onde toda essa memória fica armazenada. A física quântica fala nisso. Então, é uma memória do todo, é uma memória de tudo. E nós temos acesso a isso quando estamos no plano extrafísico, quando estamos desencarnados. Por quê? Porque nós não temos o limitador, que é o físico, que é o cérebro. O cérebro não é um instrumento ativo, o cérebro é um instrumento passivo. Ele recebe, decodifica ou codifica e transpassa. Ele faz esse intercâmbio. Né? Então, o que acontece? Quando a gente reencarna, a gente, por causa do cérebro, a gente esquece essas informações. O cérebro vem novinho, o cérebro é físico. Quando você nasce, ele está zeradinho ali. O que é velho, milenar, é o espírito. Mas o cérebro não vem com capacidades para assimilar, decifrar e trazer essas recordações que estão nesse campo, que alguns chamam de campo acástico, e a física chama de campo do ponto zero. Né? A gente não tem essa capacidade. Mas uma minoria, vem com pequenos furinhos nesse não pode. Não sei se vocês estão me entendendo. Então, alguma coisa passa, umas sensações, umas intuições passam e a pessoa sente no físico essas sensações de desgosto, de angústia, de sensação de que não pertence a esse lugar, que não pertence a esse mundo, uma saudade inexplicável de algo que você não lembra. Então, esses sentimentos são falhas, são bugs nessa programação reencarnatória do cérebro, não do espírito. Algumas pessoas têm isso, certo? Você, aparentemente, tem. Alguns autores chamam esse fenômeno de síndrome do estrangeiro. Olha só. Esse livro tem de graça na internet, tá? Síndrome do estrangeiro, da Malu Baloma. O camarada não se sente daqui. Ele se sente um estrangeiro, ele se sente um viajante. Eu não reconheço esse lugar. Eu não sou daqui, essa família não me pertence, eu não me adequo, tem alguma coisa errada. Aí isso gera uma angústia, isso gera uma tristeza. A pessoa começa a se sentir fora, desacoplada daquele ambiente. Então, no mais das vezes, a explicação que tenho é essa. Né? No mais das vezes, a explicação é essa. É essa rememoração intuitiva do que nós fomos antes. Pessoas assim, com um pouco de trabalho, um pouco de estudo, de trabalho, desenvolvem a capacidade de retrocognições, de quebrar essa barreira cerebral e adentrar nessa memória acástica, essa memória do ponto zero, essa memória total, chame como quiser, e resgatar informações importantes. Esse bloqueio, isso é bom, importante para a gente. Nem todos nós, você mesmo se diz angustiada, sofrida quando tem essas sensações. Você imagine se você tivesse tudo isso aberto. Então a natureza bondosa conosco nos tira essa capacidade de acesso, né? Tira isso. Mas alguns vêm com essa falhinha. Mas eu prefiro não aceitar que isso seja uma falha no sentido de que é um defeito.
eu prefiro aceitar que isso é uma capacidade que você precisa desenvolver, tá? Identificar, trabalhar e evoluir. Talvez isso seja um dos pontos que você precise decifrar, identificar para melhor evoluir. Talvez seja a sua missão, talvez seja a sua programação existencial, talvez tenha a ver com aquilo que você combinou lá no extrafísico para fazer aqui. Então, essa é a minha leitura melhor. Eu não gosto muito da leitura, que é um defeito. Eu comecei a explicar que era tipo um defeito para ficar mais didático, compreensível. Mas eu acho que é isso. É algo que você vem aflorado para você identificar, aprofundar, controlar e se conhecer melhor e evoluir com isso. Entendeu? Tá bom. Tem uma pergunta aqui do Aurino. Irmão Cláudio, visto por esse lado, que já viemos de um planeta com um grau evolutivo, só o fato de esquecimento do passado, reencarnamos simples e sem conhecimento, como afirma a doutrina espírita? Sim, a doutrina afirma que nossa primeira reencarnação, nossa vinda ao planeta, não necessariamente ao planeta Terra, porque o planeta Terra já é um planeta com certo grau de evolução. Existem planetas de evolução inferior, planetas primitivos, né? Então, no planeta Terra, quando a gente reencarna pela primeira vez, a gente reencarna simples e ignorante, essa expressão que os espíritos usam na doutrina, né? É isso mesmo, o esquecimento, exatamente, ele vai criando barreiras para que você possa evoluir. Eu não consigo evoluir, Aurino e colegas. Por exemplo, aqui na Terra é muito difícil a gente fazer isso. Alguém te faz um mal muito grande ontem. Hoje você está acabado por causa do mal que o camarada te fez no dia anterior. Às vezes esse mal que ele te fez te prejudica ou te compromete por meses, por anos. Né? Às vezes é uma traição de um amigo, de um companheiro. Às vezes é um crime. Né? Isso vai te chocar por algum tempo. Imagine você que passou por milhares de encarnações, tendo toda essa memória aberta. Isso ia te fragilizar, ia te impedir de evoluir, ia te potencializar o teu desejo de vingança, muitas vezes, já que a gente não é nenhum espírito puro, a gente vem trazendo coisas, bagagens ruins, pesadas, né? A tendência é essa. E dentro dessa lógica, Cláudio, das variadas reencarnações, então, para onde seguimos? Bem, a gente compreende, Emerson, que existem, isso é a doutrina que diz, né, que os mundos, eles possuem também graus evolutivos. Mundos primitivos, mundos de expiação, até os mundos onde vivem os espíritos puros, mundos de regeneração, depois os mundos felizes, né, ditosos, enfim. Qual a nossa tendência, para onde vamos, inevitavelmente iremos para esses mundos melhores. Porque a evolução é uma imposição legal, imposição da natureza. E como eu já disse hoje, toda norma da natureza é irrevogável. O próprio Deus não as revoga. Por isso que nós combatemos a ideia de milagre. O milagre seria a revogação por Deus de uma de suas leis, para beneficiar um de nós. Verdade. Não é? Então, a lei natural é irrevogável. E aí serve para todo tipo de lei, inclusive para as leis físicas naturais. Por exemplo, a lei da gravidade. Ninguém consegue revogar a lei da gravidade. Pode ser o camarada mais poderoso do planeta. Consegue. Nem alterá-la. Se você quiser alterar a lei da gravidade, altere a você mesmo. Sai do Equador, vai para o Polo Norte, para o Polo Sul, e aí há pequenas alterações. Mas a gravidade ainda na sua essência é forte. Né? Então, a gente vai nesse caminhar sempre para frente, sempre evoluindo. A tendência é que passemos para mundos melhores. Se a gente recalcitrar, bater contra os agulhões, como dizia o Cristo, o que pode acontecer é a gente estacionar por algum tempo. Aí você faz a leitura que achar mais pertinente.
No Espiritismo, a maioria dos estudiosos dizem que não há retrocesso. A gente sempre evolui, sempre vai adiante. Mas se você quiser entender como eu entendo, que a estagnação é um retrocesso, aí nesse sentido há um pequeno retrocesso. Então, por exemplo, se eu passo 10, 20 encarnações estagnado, eu estou retrocedendo, porque meu grupo evolutivo está subindo. Aqueles que estavam comigo estão subindo. Eu estou recalcitrando, eu estou ficando. Isso acaba sendo, em algum aspecto, uma determinada visão, um panorama X, um retrocesso. Né? Um retrocesso dentro de uma perspectiva, né? Dentro daquela perspectiva. No conjunto, não. No conjunto, sempre há evolução para frente. Isso. Né? Se você analisar o todo, aquilo é só uma paradinha. Porque o tempo é uma ilusão. A física já demonstra isso. O tempo é uma ilusão. E nós adoramos as ilusões, porque a gente vive nesse mundo material, ele nos engole. O mundo material nos engole. E a gente vive disso, a gente vive de sensações, a gente vive do material, tudo aquilo que eu não consigo sentir, eu não acredito. Né? Se eu nunca vi um espírito, ele não existe para mim. Se você foi curado e foi por um espírito, eu não acredito porque eu nunca vi isso. Tá entendendo? Você não se permite sequer acreditar no outro. Né? Para você parte do pressuposto, da sua descrença, é um princípio de descrença tão forte, que você desacredita até do outro. Então você tem um irmão, uma pessoa que você ama, e o camarada diz, olha, eu vi uma determinada entidade com a qual tive um contato e tal, você não acredita. Você não dá credibilidade nem à pessoa que te ama. Então isso é um materialismo muito forte. É o Tomé, a gente só acredita se tocar. Mas todos nós temos um pouco disso. Dentro do movimento mesmo, 80% é assim. Por isso que todos nós, ou muitos de nós, gostamos tanto do fenômeno. Muitos buscam o espiritismo por causa do fenômeno. Querem ver a incorporação do médium, querem ver a desobsessão, querem ver como é que funciona a ectoplasmia, querem ser curados e querem ver o resultado. Não é? A gente não se conforma de passar 30 anos no movimento espírita e nunca ver um espírito. Vai sair do movimento, vai desencarnar e não vai ver um espírito. Que coisa, que castigo. Por causa do nosso apego à matéria. Não é? A gente não se dá a gente não se dá a chance de acreditar nem no próximo, nem na pessoa que a gente ama do nosso lado. A observação de Zé do Egito, todos nós sentimos tristeza, vez ou outra. Devemos buscar nas orações o conforto do grande Deus. Muito bem, é isso mesmo. Tristeza é absolutamente normal. O que é anormal é uma tristeza que perdure. Não é? Pode perguntar a qualquer psiquiatra. A tristeza faz parte da vida humana. O planeta Terra não é um planeta de alegrias, é um planeta de sofrimentos. Alegrias são momentos excepcionais durante um conjunto de provas e expiações. Nós temos essas alegrias sem as quais a gente não ia viver, porque são as nossas válvulas de escape. Agora, uma tristeza que demora, uma tristeza que não se esvai, ela é patológica, precisa de ajuda médica antes de qualquer coisa. Todo problema que você atribuir à questão espiritual, colegas, antes procurem ajuda de um profissional médico. Porque nós estamos encarnados, nós somos físico aqui. Então, geralmente, a manifestação, seja lá do que for, ela se manifesta no nosso físico primeiro. E os médicos, os profissionais de saúde estão aí para isso, para nos auxiliar a sair dessa realidade. Quando a coisa tem um caráter espiritual também, você vai perceber, porque a medicina não cura ou cura mal. Aí você desconfia e procura ajuda também. Ou, o que eu acho mais interessante, procura uma ajuda holística, completa. Uma ajuda da medicina tradicional e da medicina espiritual, da fluidificação das águas, dos passes, que a gente conversou na aula passada. Eu mostrei aqui 2 livros maravilhosos sobre medicina vibracional. Todo profissional de saúde devia ler aquilo. Né? Porque o homem não é só matéria. O homem é essencialmente espírito. E
é energia. Então, os chineses, há 3.000 anos, já manipulavam essas energias através da acupuntura, e hoje todo mundo já aceita, é uma medicina, é um ramo. Quantos milhares de anos nós ainda vamos ter que passar para poder aceitar, por exemplo, as curas espirituais, os passes, as fluidificações de água, de fluidos, as mentalizações, não é? Quanto tempo? Mais 2 ou 3 mil anos? É assim que a banda toca, né? É chegar num estágio onde o ser, né, o ser humano, digamos assim, vai ter tanta intimidade com a mediunidade que muitas máquinas não terão mais utilidade, como o raio-x, né? As pessoas vão ver o perispírito e ter a noção das doenças né, que estão por ali e tal. Esse é um negócio bem interessante. Temos muito a aprender ainda. Ninguém adoece só uma banda. Nós não somos só o físico. Nós somos um conjunto de corpos. O perispírito, o corpo energético, que a doutrina espírita chama de duplo etérico. E o espírito propriamente dito, que é a fagulha. Nós somos esse conjunto. Também é errado dizer que nós não somos o físico. Somos sim, também. Nós somos esse conjunto. Nós funcionamos com o todo. Quando um deles adoece, Hermes, adoece tudo. É um organismo. Quando você tem uma infecção no canto de unha, que cria pus, essa infecção está no teu sangue. Pode tirar o sangue de qualquer lugar do corpo e colocar num microscópio que vão encontrar resquícios dessa infecção. Então, contaminou tudo, apesar de só estar afligindo aquele lugar. Não é? Então, a ideia de que só o físico está doente, ou só minha cabeça adoeceu, são ideias equivocadas, limitadoras. A gente vê só sobre um ângulo muito limitado. Nós temos que começar a entender o ser humano como um todo, como um conjunto. O homem não é só o físico, mas é o físico também, porque muita gente espírita despreza o físico porque se acha só espírito. Está errado. Está errado. O físico é importante. Nós não estamos encarnados. Quando a gente desencarnar, ele não importa mais. Você pode olhar para ele, dar tchau, agradecer, como fez Chico Xavier. Chamava o corpo, salvo engano, de meu burrinho. Né? O burrinho que me ajudou, que me carregou por tanto tempo. Agradeça o seu corpo. Cuide bem dele, ele é um instrumento para a sua evolução. Se você se suicida todo dia, você está se fazendo um mal à principal pessoa da sua evolução, que é você mesmo. Não existe só o suicídio do camarada que se destrói imediatamente. Existe o suicídio diário. Começando pelos pensamentos. Os pensamentos intoxicam. Vou tentar aqui. O pessoal está fazendo muitas considerações aqui, perguntas. Pois passa aí, vamos lá. Eu não estou interagindo muito porque não consigo ler, pessoal, mas fiquem à vontade, é um prazer. O Tibério César, né? É muito importante o feedback nessa exposição e nas palestras. Considerando que a Terra seria uma penitenciária, é possível que evoluímos de sobressalto de uma terceira para a quinta dimensão se vivemos num mundo de regeneração e não mais de prova e expiação? Até a Dilma já adiantou um pouco aqui a resposta. Não, Tibério, a vida, tempo, não dá salto. Seria revogar as leis naturais. Pronto, a Dilma já respondeu. Não é? Nós podemos, a doutrina espírita, o livro dos espíritos deixa isso bem claro. Nós podemos acelerar a nossa evolução. Pois é, Tibério, então está respondido aí, porque ele diz, mas seria revogar as leis, porque então vamos regredir de salto, aí não tem como, né? Nem regredir, nem progredir de salto. Né? Nem no direito penal pode, de salto, é proibido. Ou não pode, tem que passar fase a fase. Agora, nós podemos acelerar esse processo de evolução. Mas tudo pelo qual nós temos que passar, passaremos. Isso é inevitável.
Nós criamos essas condições, nós criamos essa realidade, não é? Por que não passaremos pelas consequências dela? Nós podemos passar rapidamente. Uma coisa é você passar por um sofrimento maldizendo a Deus, ao sofrimento, aquela condição. Outra coisa é você aceitar aquela condição, entender que criou de uma forma ou de outra, se esforçar e passar por ela, superá-la. Veja a diferença desses dois pontos de vista. Quem evoluiu mais rápido? Entende? Então, evoluir é necessário, e a gente pode fazer isso em uma velocidade ou em outra. A pergunta do Bino. Cláudio, quando você diz que a Terra é um planeta de sofrimento, não é uma ode ao sofrimento? Sofrer para salvar-se? Não. Eu quero entender a expressão ode como uma eloquência, como se a gente estivesse elogiando, enaltecendo o sofrimento, né? Não, não é. Veja bem, vou ler aqui um trecho do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, em que Santo Agostinho deixa bem claro o que é o planeta Terra. Veja bem, num hospital só se vêem doentes e estropiados. Numa penitenciária, vêem-se reunidas todas as torpezas, todos os vícios nas regiões insalubres. A maioria dos habitantes são pálidos, franzinos e enfermiços. Pois bem, figure-se a Terra como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, uma região insalubre, pois ela é simultaneamente tudo isso. E compreender-se-á por que as aflições sobrepujam os prazeres, já que não se mandam para o hospital os que se acham com boa saúde, nem para as casas de correção os que não praticam mal algum, visto que nem os hospitais nem as casas de correção são lugares de delícias. Então, na verdade, dizer que a Terra é um planeta de expiação não é uma ode ao sofrimento, não é um enaltecendo o sofrimento. É constatando que a Terra é um planeta hospital, que para cá nós só vem quem precisa passar pela cura, por esse processo de transformação, não é? É uma realidade, uma constatação. Mas entenda, acho que eu desliguei de novo, seu áudio está desligado. Desliguei aqui. Pois é, e às vezes é muito rápido essa passagem, né? Vem só complementar, por isso que temos os abortos espontâneos. Agora tem que ver caso a caso, né? São só pensamentos aqui que a gente está... Claro, né? Está só debatendo, né? Conversando. Isso. Mas geralmente... Outra coisa, nem todo mundo, deixa bem claro, viu, o Bino e colegas, nem todo mundo está na Terra espiando. Não vamos generalizar, né? A Terra é um planeta de expiação? É verdade. Mas nem todo mundo está na Terra espiando. Certo? Missão e ajudar uma provas, pessoa, né? Estão em outro quadrante do processo evolutivo. A Terra a pessoa a evoluir um pouco. Heterogêneo evolutivamente. Heterogêneo. A homogeneidade só acontece no extrafísico. Quando você desencarna, você é levado para um ambiente com o qual você sintoniza. Então, se você sintoniza com o mal, você é levado para um ambiente que chamamos de umbral. Lá não tem coisa boa, não é só ruim. É homogêneo. A Terra não. A Terra você... eu estou aqui, vou para um bairro legal, lá tem uma praia boa, um restaurante bom. Aí saio dali, vou para uma favela onde é perigoso, corro risco ao passar uma determinada rua. Tá entendendo? A Terra é heterogênea. A Terra tem ambientes pesados, ambientes mais leves, ambientes diferenciados. O extrafísico não. Quando a gente desencarna, sucção imediata para o local com o qual sintonizamos. Lá é homogeneidade, aqui é heterogeneidade. Então, nem todo mundo que está aqui está espiando. Tem muita gente aqui em prova, tem muita gente aqui ajudando a evolução dos outros, claro. A pessoa, se tivesse todo mundo doente, quem ia ajudar um cego levando o outro? Não dá, né? Tem que ter alguém para dar uma melhorada aí. E aí eu acho que
nesse arremate aí, a pergunta mais profunda, né, filosófica, Cláudio, de todas, né? Qual a razão de nossa existência? Qual a razão? Por que existimos? Por que reencarnamos? E qual a nossa missão de vida? Rapaz, aí você foi pesado, porque é uma pergunta filosófica profundíssima que todas as religiões, todas, tentam decifrar, tentam esclarecer. Né? As religiões são criações humanas para responder a esse tipo de pergunta. Esse tipo de pergunta é típico de uma pergunta religiosa, filosófica. Como o Espiritismo, além de religião, é filosofia, e graças a Deus é ciência também, então a gente também tem a nossa explicação para esse tipo de pergunta. Claro que é uma explicação que não, provavelmente não satisfaz totalmente, né? Não é completa, tem seus furos. Ainda bem que é para a gente potencializar a discussão e é com ela que a gente evolui. Então, missão. Nós estamos aqui em missão, todo mundo tem a sua missão de vida, todo mundo tem a sua programação. Acredito que sim. Acredito que todos nós criamos a nossa programação no plano extrafísico antes de encarnar. Não é? Fazemos isso muitas vezes com os nossos mentores evolutivos. Isso é muito claro quando a gente lê o livro Nosso Lar. Veja que aquelas pessoas que se preparam para reencarnar lá, se preparam já com sua matriz, aqueles pontos pelos quais terão que passar. Aquilo é a missão de cada um. Qual é o nosso grande erro? Nosso grande erro é achar que todos nós temos missões como a de Martin Luther King, como a de Buda, como a de Mahatma Gandhi, como a de Teresa de Calcutá. Nosso erro é ficar aguardando 70 anos que estamos vivendo aqui na Terra, ou 80 ou 90, chegar a essa missão especialíssima, porque somos diferentes e especiais. É aí que está o erro. Nossas missões, 99% das vezes, são missões simples. Simples. São missões como, por exemplo, ser um bom filho, ser um bom pai, ser um bom colega, ser um bom amigo, ser aquela pessoa que leva uma palavra de alegria, né? Ser aquela pessoa que quando chega o ambiente fica legal. Tá entendendo? Sem falar nas possibilidades de missões dentro do nosso trabalho. Você acha que a gente exerce os nossos trabalhos por acaso também? Claro que não. Pare cada um de vocês para refletir sobre como chegaram a fazer o que estão fazendo hoje. Vocês vão ver uma mão conduzindo. Eu sei que eu tenho a minha realidade. Eu fazia engenharia civil, olha onde eu estou. Eu nunca tinha lido um livro, olha onde eu estou. Então algo vai conduzindo a gente. Mas os cegos não querem ver. Nós precisamos tirar essa pasta dos olhos, nos permitir esse autoconhecimento, nos deixar conduzir pelo bem. Porque aí a gente vai identificando as nossas missões, que são missões simples do dia a dia. Não são missões excepcionalíssimas como essa dessas pessoas que eu acabei de citar. Isso aí são missões de espíritos de uma outra evolução que vieram só em missão. Tá? Então, não confundir a missão desses espíritos superiores que vieram em missão mesmo, não tinham muito o que fazer aqui, mas tinham que fazer a Terra evoluir e vieram deixar sua mensagem com as nossas missões pés de boi do dia a dia. Né? A missãozinha do trabalho, de tratar bem o nosso colega, de se puder fazer o bem fazer, sempre não perder a oportunidade. Também abandonar a hipocrisia de que é bonzinho, de que é caridoso, de que faz isso, de que faz aquilo. Isso é bobagem e hipocrisia. Fazer o bem sempre que possível, certo? E sem essa necessidade de exteriorizar isso. Hoje a gente vê tão fartamente nas redes sociais, o camarada vai para no sinal, alguém no banco de passageiros filmando tudo.
Aí ele para no sinal, chama o mendigo, a pessoa que está pedindo ali, numa condição de vulnerabilidade tremenda. Aí diz, olha, eu vou lhe dar, e dá R$200, dá R$1.000, dá uma feira, filma tudo aí, posta no Instagram, no TikTok, Facebook, etc. Por que ele fez isso? A gente tem uma necessidade muito grande. Na verdade, aí ele estava querendo fazer o bem para ele mesmo. O ego dele precisava ser polido. Quando alguém vai lá e curte e diz assim, eita, muito legal a sua atitude, ele se sente o máximo. Então a gente tem que começar a gostar de fazer essas coisas sem ter que mostrar para ninguém, sabe? Sem que ninguém precise saber. Fazer com uma mão sem que a outra tenha conhecimento do que você está fazendo, como o Cristo pregou quando esteve aqui. A mensagem de Jesus nesse mundo moderno está cada vez mais difícil de ser cumprida, porque há uma tendência ao desmantelo, é muito grande, muito fácil, né? E o ego é fortíssimo. O ego karma é fortíssimo, ele nos puxa para a nossa realidade material o tempo todo. Então, mas eu tenho a opção de dar esses R$200 sem filmar e filmar. Eu vou filmar e vou postar e vamos ver. Tá entendendo? Ele não vou perder essa oportunidade. E é assim no dia a dia. Então, a gente tem que entender que 99% das nossas missões são missões simplórias, missões do dia a dia. Nada dessas missões elevadíssimas que a gente fica querendo aí tudo, né? Pois é, Janine, numa próxima oportunidade, ela gostaria de saber aí sobre os animais, né, o que eles representam nas nossas vidas. Legal. Os animais são importantíssimos na nossa condição evolutiva, são nossos companheiros de evolução, né? Graças a Deus, de uns 20 anos para cá, a humanidade tem tido uma consciência melhor acerca dos animais, né? Você vê que hoje já tem uma proteção, leis que protegem, a gente vê isso do ponto de vista legal, né? E o homem é meio assim, muitas vezes ele só faz se for obrigado, mas logo está fazendo porque gosta e vai dar tudo certo. Então os animais são importantíssimos nesse processo evolutivo, inclusive seria interessante outro dia a gente falar também sobre reencarnação de animais, né? Processo desencarnatório, como é no extrafísico, se os animaizinhos vão, né? Se eles se projetam para o extrafísico como nós, de fato acontece, já tive experiência com animais no extrafísico, enfim, inclusive existem animais, só fazer, eu gostei da pergunta, eu vou me empolgando aqui. Em um determinado centro espírita, um médium conta isso, eu não vou dizer o nome, porque até me esqueço completo, eu não quero cometer o erro. Em um determinado centro espírita, ele foi chamado para dar uma palestra, e ele era um médium vidente muito, muito bom, né? Aí ele viu sobre a cumieira em projeção um dia antes, sobre a cumieira do centro espírita, ele viu uma cobra enorme sobre a cumieira. A cobra estava projetada sobre a cumieira do centro. Aí depois ele conversando com o diretor do centro espírita, ele disse, olha, tem um dos protetores da casa é um animal. Ele toma a forma de uma serpente muito grande, se posiciona na cumieira da casa, possibilitando que determinadas entidades se aproximem. Quando elas se aproximam, elas materializadas e condicionadas, vem a cobra recua. Você vê, né? Uma cobra enorme na cumieira de Santo Espírito. Interessante. Muito interessante. Pois é, Cláudio. Bom, a gente está aqui 19h56. Para você que vai assistir depois, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Né? Então, foi maravilhoso. É um tema que tem muitas outras. Dá para fazer muitos outros links, né? É verdade. Cláudio, tradicionalmente agora, Cláudio faz a apresentação de algumas obras aí para o pessoal
Vamos lá. anotar e ler, né? Vamos Um ler, pouco vamos menos do que as sugestões aí do Cláudio. Posso É, mostrar, né? Eu já pode. mostrei duas dentro do contexto da conversa, não foi, Emerson? Eu falei sobre a Isso, Síndrome do isso. Estrangeiro, que não é um livro espírita, mas é muito interessante. Falei no Exilados de Capela, que é um clássico do espiritismo, do Edgar Armand. Agora vou falar sobre Missão Planetária, Ramatiz. Eu tenho a coleção do Ramatiz toda. Esse aqui, o médium, é o Silvio Mendonça. Mensagens do Astral, também Ramatiz, mas esse é do Ercílio Mais. Esse aqui é um livro de Física e Espiritualidade, do Amit Goswami, é um indiano, PhD em Física. Deus não está morto. Evidências científicas da existência divina. Eu tenho todos os livros desse camarada. Eu sugiro a leitura. Fora de série. Física mesmo, cadê? Mas uma linguagem bem didática e espiritualidade pura. Aquele lá é o Evangelho, e aqui tem outro também, A Física do Cristianismo. Esse autor é Frank Tipler. Por hoje é isso. Por hoje é isso. Rapaz, tem essa sua biblioteca aí, não é todo centro espírita que tem, não, viu? Eu tenho uma biblioteca só de espiritualidade e ciência, Ah, aquela parte de lá da biblioteca que é o meu xodó. né? É, Ah, legal. Legal, e tem muitas novidades sobre esses estudos, né, Cláudio? Então você está sempre atualizando aí os conhecimentos, né? tem que Importante. ser. A ciência não para, né? Não para. É. Aí pra você ver, você mostrou aí, quer dizer, quadros com questões de física, né? Interessante isso aí. Sim, ele falando da onda, daquela questão da condição dupla, da onda, que é dupla e é ao mesmo tempo onda, Hum. partícula é ao mesmo tempo onda e partícula. Aí tem aquela experiência da dupla fenda, enfim. E ele explica a realidade do elétron e não pode ser identificado em que órbita ele está. É a chamada não localidade física quântica. Não consegue identificar a órbita do elétron porque não dá para. Só quando a gente observa ele se fixa. Aí que vem toda aquela questão do poder do observador, que Deus é o observador que fixa tudo e tudo cria quando observa, que nós somos co-criadores à medida que nós observamos, e aí a leitura de observar não é só olhar, é todo um conjunto, é bem interessante. Beleza, e aproveitar aqui a audiência para revelar que a gente vai tentar aqui trazer para um bate-papo, né? A gente vai tentar conversar com o Jacomelo, ver se encaixa uma entrevista com ele, né, Cláudio? Sim, Aqui dentro do bate-papo espírita, vai depender da agenda dele. A gente vai tentar fazer um contato essa semana e espero que daqui para o final do ano ele encaixe a gente aí para conversar, porque legal, isso é muito bom. o Jacó é considerado um dos maiores magnetizadores aqui do país, né? Tem obras aí muito importantes. Sim. Para mim, é a maior autoridade, uma das maiores do mundo no tema. Né? Porque ele não é só um teórico, né? Ele sabe do que está falando. Ele fala teoricamente muito bem, porque, se não me engano, ele é engenheiro e ele tem todo um arcabouço intelectual da física, da matemática, ele sabe o que está falando, né? Ele sabe o que é uma onda eletromagnética, então ele não é um leigo. E ele usa isso no dia a dia. Então ele une essas duas coisas, importantíssimo. É importante que o próprio Allan Kardec ele admitiu que o espiritismo caminha não só com a ciência, mas também com o magnetismo, né? Sim. A ciência sempre evolui. Kardec era um cientista. Kardec não era um religioso. Kardec era um cientista. Tá? Pode olhar a biografia de Kardec. Kardec era um cientista. Ele admitia, sim, essa mutação da ciência, sempre evoluindo. Claro. Naquela época, no século XIX,
energia, de um modo geral, é chamada de fluido. Hoje nós sabemos, a ciência já separou o fluido, são aquelas substâncias líquidas, gasosas e tal. Energia é todo um conjunto, com conceitos bem mais subatômicos. Assim, caracterizar a energia hoje tem outras formas, utilizando partículas, enfim. Né? Então, por exemplo, a expressão fluido é um gênero muito amplo. Falar em fluido hoje é um gênero. Então, a energia eletromagnética é um fluido. A energia do passe é um fluido, mas é uma energia. Ô, Claudio, só para fechar aqui e não ficar devendo aqui, o pessoal que participou, a gente agradece por demais, mas a Sandra Lúcia, ela fez uma pergunta lá mais atrás, quase a meia hora, mas ela perguntou o seguinte: segundo o Gênesis, somos substância de uma essência divina, segundo a Gênesis, né? Deus fez o homem sua imagem e semelhança. O mundo dos 5 sentidos não seria da nossa criação? Mundo material? Bem, tudo que é material. Na verdade, a gente também tem uma perseguição pelo. A gente tende a priorizar muito o espiritual e ignorar o físico. Eu disse já nessa conversa de hoje que nós também somos o físico, e temos, enquanto encarnados, respeitar o físico, colocá-lo no seu devido lugar, amá-lo, né? Mas não priorizá-lo como se ele fosse o mais importante. Esse é o nosso erro um erro de postura, de abordagem, um erro de abordagem. Então, quando o Gênesis se fala em semelhança a Deus, imagem a Deus, nós aí, eu acho que é daí que muitos tendem a criar o seu próprio Deus, um Deus antropomórfico. As religiões todas criam esse Deus, né? Um Deus barbudo, onipotente, sentado em um trono, cercado por anjos, um Deus com pernas, braços, cabeça. Por que não uma deusa? Porque um Deus homem, né? Então, isso é uma imagem antropomórfica que nós criamos, talvez até mal interpretando essa passagem do Gênesis, de que nós somos criação, a imagem e semelhança de Deus. Na verdade, a interpretação mais condizente com o Espiritismo é que essa semelhança, essa imagem que nós temos com Deus, é uma imagem de capacidades espirituais. Não é? Nós somos deuses. Vós sois deuses, está escrito nos Salmos, e Jesus trouxe isso nos Evangelhos. Jesus não disse vós sois deuses, tentai para isso. Jesus, falando com os fariseus, disse assim: está escrito, vós sois deuses. Jesus não disse vós sois deuses. Ele fez referência a uma passagem dos Salmos, em que está escrito vós sois deuses. Então, vós sois deuses, nós temos em nós a capacidade espiritual, energética, de cura, de amar como Deus ama. Né? Não, claro, na intensidade de Deus, porque a criatura nunca vai superar o Criador, mas nós temos a identidade, o DNA de Deus em nós. Não o DNA físico, porque Deus não é físico, não tem cabeça, pescoço, pés, como a gente cria e as religiões criam, os deuses antropomórficos. Mas um Deus com capacidade, essa imagem e semelhança são as capacidades que nós temos de Deus em nós, que nós, todos os dias, nós repudiamos e colocamos em segundo plano. Nós não nos valorizamos. Nós podemos curar o nosso colega, o nosso irmão, mas a gente nunca trabalha isso. Não é interessante? Nós temos a capacidade de cura. Jesus dizia aos apóstolos: vocês vão curar mais do que eu curei, vocês podem mais do que isso. Está entendendo? Porque eles são um pouco de Deus, eles têm essa energia, eles têm esse DNA do Criador. Mas entenda isso. Nós nos enclausulamos no físico, achamos que tudo é isso aqui, não sentimos nada. Não sentimos nada. Então é isso. A semelhança, a imagem, é essa a abordagem mais adequada. E quando a gente acha que semelhança, imagem é física, aí sim a gente cai no erro de associar os sentidos com Deus, né? A Sandra foi muito feliz, a pergunta muito inteligente. Obrigado.
Pois é, obrigado, agradecemos aí a todos que nos acompanharam, curtam lá nossa página no YouTube, né? O pessoal acompanhando pelo E YouTube no também, Instagram também, nossa né? página, isso, Bate-Papo Espírita Mossoró, lá no Instagram. Cláudio, muito obrigado, boa noite para você Valeu, e Emerson. até a próxima sexta, se Deus quiser. Se Deus quiser. Um abraço a todos. Obrigado pela audiência. Grande abraço. Até lá. Até mais.